Olá, seja bem-vindo a mais um programa Sabor Saudável. Eu sou a nutricionista e chefe de cozinha Estela Hermann e este programa foi feito com muito carinho pensando em você e na sua família, porque aqui a gastronomia está sempre em harmonia com a nutrição. O programa de hoje eu trago uma receita simples, como sempre, mas ela é um pouquinho mais demorada por conta que é um arroz negro, é tilápia à oriental com arroz negro e espinafre. Essa preparação é super diferente e a cor dela mais ainda, você vai ver o resultado final. Pegue a sua caneta e anote os ingredientes. 2 unidades de tilápia, 1 colher de sobremesa de gengibre ralado, raspas de meio limão, 1 colher de sopa de gergelim, 2 pitadas de pimenta do reino, 1 pitada de curry, 2 pitadas de sal do Himalaia, 1 fio de azeite de oliva, 1 colher de sopa de salsinha areia. Ingredientes para o arroz negro: 60 gramas de arroz negro, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 2 dentes de alho, meio maço de espinafre, 350 ml de água fervente, 2 pitadas de sal do Himalaia, 2 pitadas de noz moscada, 2 colheres de sopa de castanha de caju e 2 colheres de sopa de amêndoa em flocos. Dados os nossos ingredientes, vamos ao alimento em destaque hoje. O alimento em destaque hoje é o arroz negro. Aqui, ó, o arroz negro. Apesar de ser pouco utilizado na culinária, é um alimento cheio de benefícios que vale a pena ser incluído no cardápio. O grão do arroz, ele é rico em vitaminas A, B1, B2, B6, B12, cálcio, magnésio, ferro e zinco. Também apresenta 30% a mais de fibras do que o arroz comum. Além disso, 20% a mais de proteínas do que o arroz branco. Então, assim, ele é super interessante, ele é excelente porque ele tem menor índice glicêmico, ou seja, ele entra mais devagar na sua corrente sanguínea e ele apresenta também um menor valor energético, valor calórico. Então, além disso, ele é rico em ferro, então é excelente para a nossa saúde. Então, esse arroz, a Nutri super recomenda, é um arroz mais difícil da gente preparar porque ele requer um tempo maior, então por isso que eu estou usando a água fervente. E aí a gente calcula mais ou menos 30 gramas de arroz por pessoa. Então eu tenho aqui 60 gramas, essa receita é para atender 2 pessoas, tá bom? Você aí em casa, basta multiplicar a receita da Nutri, pode acessar o @programa Sabor Saudável no Instagram e @ Dieta da NutriChef, que é o meu Instagram. Eu vou para um rápido intervalo e não saia daí porque essa receita é maravilhosa. Voltamos com o programa Sabor Saudável. A receita de hoje é uma tilápia à oriental com arroz negro e espinafre. Vamos começar primeiro pelo arroz, que é a parte que mais demora. Então você tem uma caçarola pequena, porque a quantidade de arroz é mínima, e eu já tenho uma água fervendo, tá? Eu já descasquei o alho e amassei o alho. Então a gente começa pelo arroz. Coloco um fiozinho de azeite. Gente, fiozinho é fiozinho de azeite mesmo, tá? Então, assim, é bem pouquinho. Aí, não precisa forrar o fundo da panela quando você vai fazer arroz, quando você vai fazer algum tipo de preparação. Não existe necessidade para o excesso de azeite, ou óleo de coco, ou óleo de girassol, algum óleo que você utilize. Um fiozinho já é suficiente. Eu não quero que esse alho queime, eu não quero que o alho fique dourado, eu quero que ele fique suado, porque dessa forma ele não fica amargo. Quando você deixa o alho dourado para marronzinho e pretinho, aí ele já fica realmente com aquele tom amargo e não é interessante. Então já coloco o grão, dou uma mexidinha. A temperatura do meu fogão aqui tá baixa, tá? Você em casa pode fazer também dessa forma, fogo baixo. Aí agora eu vou acrescentar noz moscada,
Ó, noz moscada, ralando então a noz moscada, delícia. É um cheirinho muito bom. E agora eu acrescento quem? A água. A água está fervendo. Quando você quer acelerar uma preparação e manter, né, a cocção, você utiliza para fazer o arroz água fervendo. Agora, se você não tiver pressa, você pode utilizar uma água mineral filtrada na temperatura ambiente. Geralmente, quando eu faço arroz comum, eu coloco dois dedos acima do arroz, onde está na sua caçarola. Como é um arroz negro que ele requer um pouco mais de hidratação, eu estou colocando 3 dedos. E eu vou deixar no fogo baixo, vou mexer agora, vou acrescentar sal e ele vai ficar ali pelo menos uns 15 a 20 minutos fechado. Então, vou colocar agora o sal. Ai, Nutri, eu não tenho sal do Himalaia. Pode usar o sal marinho, sal comum, tá? Não tem problema nenhum. Mexo. O cheiro do arroz negro é muito interessante. Ele tem um aroma já bem oriental. Quando eu fui para a Coreia do Sul, em Seul, em 2017, eu comi bastante, vários alimentos diferentes. E eu tive a oportunidade de comer um arroz selvagem, que é parecido com arroz negro, muito gostoso. Então, olha só. O cheirinho é muito bom, você vai ver logo que você começar a cocção. Aí eu tampo e deixo no fogo baixo, tá? A minha panela que está com água fervendo, eu vou só diminuir o fogo. Você deixa no fogo bem baixinho. Porque lembra que eu vou precisar hidratar esse arroz novamente, tá? Então, no meio da cocção, você abre e hidrata novamente, porque o grão deve estar hidratado. Aí, o que a gente vai precisar? Eu vou precisar as amêndoas, elas já estão em lascas. A castanha, eu vou dar uma quebrada nela, para finalizar o nosso arroz. O espinafre eu já deixei lavado. Então, a castanha, ou você quebra assim, cortando, ou então você pode macerar, ou então você pode processar, tá? Eu vou cortar. Não precisa ser tão pequenininho assim. É para você sentir o croque-croque da castanha. Ai, Nutri, eu não gosto de castanha, então pode utilizar amendoim também. Ou então eu tenho pistache em casa, pode utilizar o pistache. Use a sua criatividade e utilize aquilo que você tem dentro da sua despensa. Ou também, eu não curto, eu não coloco. Então, você pode ir mudando a receita que a nutricionista faz aqui. A gente tem que colocar a nossa característica, né? Aqui eu estou usando salsinha, mas nessa preparação também iria muito bem o coentro. Aqui no Sudeste e região Sul a gente usa mais a salsinha, na região Norte e Nordeste do país, Centro-Oeste, utiliza mais o coentro. Mas tudo é questão de gosto. Faça com que a receita tenha o seu toque. E se você tiver alguma receita que você queira que a Nutri dê uma pincelada, né, do meu toque de NutriChef, pode mandar para mim, pode mandar para a televisão, para o Instagram. E aí eu faço questão de fazer a sua receita colocando um pouquinho de nutrição e um pouquinho da minha gastronomia. Gente, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu já volto para continuar essa receita, tá? Não saia daí, tem mais sabor saudável. Voltamos com o programa Sabor Saudável. Eu sou a nutricionista e chefe de cozinha Estela Hermann e a receita de hoje já está em andamento. É um arroz, olha só, um arroz negro e um peixinho, uma tilápia oriental. O arroz negro eu vou finalizar com o espinafre, então vai ficar
um toque bem diferente. No intervalo, eu já coloquei um pouquinho mais de água. Então, assim, o arroz negro, por ele ter grande quantidade de fibras, ele precisa de uma hidratação maior para que o grão seja realmente hidratado. Então, ele precisa mais do que o arroz branco, do que o arroz comum. Então, tá no meu fogo baixo, o meu arroz. Não sei se dá para ver, acho que não, né? Aqui, ó, pronto, tá dando para ver aí. E o cheirinho tá maravilhoso. Então, o que eu vou fazer agora? No intervalo, eu já deixei picado a minha salsinha areia. Muitas pessoas que já me acompanham sabem como que é o processo da salsinha areia. Então, a salsinha você pega o raminho e você usa somente as folhas, tá? Você tira os talos maiores, aí você começa a picar com uma faca sempre apoiada. Então, você apoia os seus dedos, segurando a ponta da faca, e você faz esse vai e volta, até ela ficar bem miudinha. E aí, a gente coloca dentro de um papel toalha ou um guardanapo. No caso aqui, eu usei papel toalha, acabou meu papel toalha, eu estou usando guardanapo agora. Então, a gente vai se virando com o que a gente tem, olha só. Então, aqui a minha salsinha areia, ela é de fato areia, ó. Olha como que ela fica bem pequenininha, tá vendo? Então, por isso que a gente fala que é salsinha areia. E essa salsinha, se você fizer de manhã, você consegue usar até o final do dia, ela se mantém fresca e o aroma e tudo mais, porque a gente faz a gente seca ela e aí ela consegue se manter muito mais aromática, né? E a presença, o sabor também é muito maior. Então, é um jeito que a Nutri tem de fazer a salsinha areia. O peixe agora, o que a gente vai fazer? A minha frigideira já está quente. Então, você pega o filé de tilápia, a gente vai temperar com sal. De um lado primeiro, tá? Sal do Himalaia ou sal branco, se você tiver. Pimenta do reino. Raspas de gengibre. E raspas de limão, tá? As raspas de gengibre, elas vão cair no peixe a hora que eu começar a raspar o limão. E aí você vai virando, ó, e dando batidinhas assim. E faz um e outro. São 2 filés. Ah, e se você não curtir gengibre, experimenta só um pouquinho, não precisa ser essa quantidade, pode ser um pouquinho menos. E por que eu não espremo o limão? Porque eu quero que o peixe seja grelhado e não cozido, não é um ceviche. Né? Quando a gente acrescenta, olha o tanto de limão e de gengibre aqui. Aí pego uma faquinha pequenininha, com cuidado coloco num peixe e coloco no outro. A minha frigideira já está quente. Ó, dou uma espalhadinha assim, porque ainda tem o outro lado do peixe, tá? Eu também vou utilizar o curry, mas só do outro lado. Então, o lado que está temperado é o lado que vai para a sua frigideira. Lembrando que aqui eu tenho uma frigideira de teflon sem riscos. Por quê? Porque a Nutri utiliza sempre as espátulas de silicone resistentes ao calor, que não fazem ranhuras em qualquer superfície, então é muito melhor. A temperatura eu já vou aumentar um pouquinho, mas já começa o barulhinho do grelhado, né? E você tem 2 peixes, então eu tô com uma frigideira bem grande. Se você quiser fazer mais, 3 peixes, por exemplo, 3 filés, você teria que ter uma frigideira maior. Caso você tenha desse tamanho, eu não indico colocar tudo junto. Por quê? Porque assim a temperatura não fica igual em toda a superfície do alimento. Então a gente precisa ter essa cocção por igual. E eu quero grelhar o alimento, eu não quero cozinhar. Dessa forma que eu vou grelhar sem nada de óleo, sem nada de azeite, que vocês viram, eu mantenho a casquinha da proteína e dentro o peixe fica úmido, fica bem gostoso. Ó, meu arroz já está num ponto em que a água já não está mais praticamente caindo, tá vendo? O grão já está hidratado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu coloco, aqui é um escorredor de aço inox, eu vou colocar um fiozinho de água fervendo ainda, que eu não quero que queime.
eu vou colocar as minhas folhas de espinafre, folha e talo, tá? Adoro espinafre, gente. Também é rico em ferro, em luteína e zeaxantina, rico em fibras, vitaminas. Eu quero só dar um choque nesse espinafre, então eu tô fazendo o método de cocção. Daqui a pouco eu vou misturar o espinafre ao arroz. Enquanto isso, meu filé de peixe está sendo grelhado. O peixe começa, a tilápia começa a ficar, deixa de ser transparente, começa a ficar esbranquiçada. Então já é o momento de você temperar do outro lado para virar. Pitadinha de sal e agora vai entrar o meu curry. Pitadinha de curry. Mais um pouquinho. Ah, eu não gosto muito, então não utilize o curry. Eu gosto bastante. Então, o curry é uma combinação muito interessante para a nossa saúde. E a gente pode usar e abusar tanto em peixe, quanto em frango, quanto porco. Combina muito. Aí agora eu pego 2 espátulas, ou seja, com cuidado você vai virar o peixe, não é simplesmente pá, não. Você tem que ter cuidado. Então você vem aqui, ó, pode ver que eu vou só empurrar para vocês verem que ele está realmente solto, ó. 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 Por quê? Porque a minha frigideira tem esse teflon intacto, a superfície intacta, e a temperatura está correta, está bem quente essa frigideira. Agora a gente vira com carinho. E com carinho. Quem disse que peixe precisa ser frito? Não, você consegue fazer um peixe de uma outra forma. Agora eu já abro o meu arroz. Olha a cor que está este espinafre. Tá vendo que está bem al dente, bem vivo, bem bonito? Isso daqui é o ponto certo do espinafre. Então a gente deve manter sempre as hortaliças desta forma. Vou tirar essa tábua aqui do peixe. Pego uma outra tábua, viro o espinafre aqui. Vou desligar o fogo do arroz. Pronto. E agora com uma outra faca, o que que eu faço? Corto o espinafre. Minha mãe fazia para o meu pai uma torradinha, torrada de pão mesmo, pão francês normal, com creme de espinafre. E aí, como que era essa torradinha? Você pica bem o espinafre, você dá um susto no espinafre, como eu dei assim, que a gente deixa ele bem al dente. E aí você pica bem, e aí você faz um molho branco, né? E um bechamel, e aí você acrescenta o espinafre. Agora, se você for intolerante à lactose, pode simplesmente só fazer um fiozinho de azeite, puxar um pouquinho o espinafre e colocar em cima da torradinha. E aí minha mãe também colocava um ovo, então ficava um ovo cozido, cortado, e levava ao forno para grelhar. Uma delícia, fica assim bem verde e amarelo, uma das cores que eu mais gosto. Sou bem patriota. Eu fui o último ano da escola que teve educação moral e cívica, que teve essa matéria tão importante que a gente, às vezes, hoje em dia, a gente não vê as pessoas valorizando tanto o que a gente precisa valorizar, né? Meu pai costumava dizer que as pessoas hoje se preocupam em ter e não ser. E isso está errado. A gente precisa realmente valorizar o conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que a gente pouco sabe.
Ou seja, precisa sempre se reciclar, todos os momentos, e principalmente na área da ciência, que ela sempre está em constante atualização, a gente precisa estar bem antenado, porque hoje o que faz bem, amanhã não faz, né? Eu gosto muito de ser nutricionista, gosto bastante de ver o quanto impacta o alimento, uma boa alimentação na saúde das pessoas. Então, quando eu tô aqui, eu fico realizada. Olha a cor pretinha, né? Ele fica mais ou menos um marrom escuro, quase negro, mas com o verde. Ó, que lindo. Tá vendo? Agora eu coloco um fiozinho de azeite. Meu peixe já está praticamente pronto. Eu coloco as amêndoas. Vou guardar um pouquinho. E as castanhas. Aí eu dou uma mexida. O cheirinho disso tá maravilhoso, gente. Fica um perfume muito bom. Agora eu tampo. E agora eu vou ver meu peixe. Ó, bem estalando do jeito que eu gosto. Ele estará dourado do outro lado da frigideira, ó. Ele tá bem bonito dessa cor. Agora a gente vira para mostrar para vocês que não cola. E olha que dourado bonito. Sem fritura, sem uma gota de óleo. Então, quando a gente prepara os alimentos de uma forma adequada, o seu corpo ganha saúde. E a pessoa que você ama, que vai comer a sua refeição também. Vamos finalizar esse prato agora. Eu ainda tenho gergelim para colocar no peixinho. Eu só vou arrumar essa bagunça aqui. Vou experimentar o sal do arroz. Experimentem sempre antes de servir. É um arroz que é gostoso, ele tem um sabor bem intenso, mas você com as castanhas, com as oleaginosas, você tem um croque-croque gostoso e o espinafre dá aquela coisa bem doce no final. Muito bom mesmo. Meu filezinho tá ok, minha salsinha areia tá aqui. Não precisa mais de sal. Eu poderia usar aquela forminha para deixar o arroz bem formado, mas não é todo mundo que tem aquele aro e tal. Então o que a gente vai fazer? Vai só colocar o arroz de um lado. Tá maravilhoso isso, gente. E ó, a panela, ela ainda tem um restinho. Ele tá bem hidratado, esse arroz. Ela ainda tem um restinho de caldinho. Tá vendo? De água, na verdade. Então ele não queimou. Isso também é muito legal. Agora a gente coloca o peixinho. Opa. Como eu falei, essa preparação é para servir 2 pessoas, então eu não vou exagerar. Coloco o meu gergelim. Aqui eu estou usando gergelim preto e gergelim o clarinho, o normal, tá? A minha salsinha areia. Então a salsinha areia é o toque final do prato. Eu quero ela bem soltinha. Vou polvilhar a salsinha areia em volta do prato, lembrando que a borda a gente não deve utilizar. Em restaurante a gente costuma dizer que a borda é sempre do garçom.
Vou raspar um pouquinho de noz moscada. Colocar algumas amêndoas em cima. E castanha de caju. Do lado também. Maravilha! Então essa foi a preparação de hoje. Agora, se você quiser comer o peixinho espremendo um limão, primeiro experimente desta forma, que ficou com gengibre, com esse toque diferente de gengibre. Opa, minha mão aqui. E aí depois você pode colocar algumas gotinhas de limão. Eu adoro ácido, a vitamina C é excelente para a nossa saúde, associado à proteína do peixe, então aumenta a absorção de ferro no organismo. Esse arroz negro é rico em ferro, então assim, hoje é uma preparação muito gostosa, slow carb, porque ela tem um carboidrato de médio índice glicêmico e foi feito com muito amor. Tem também o espinafre, que é excelente para a nossa saúde. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e essa foi a preparação de hoje. Uma tilápia à oriental com arroz negro e espinafre. Um beijo da Nutri!